Olá, a partir de agora nós vamos começar mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o livro do qual até hoje ninguém, nenhum teólogo ousa a mexer, a tentar discernir, interpretar. A Bíblia não pode ser interpretada, a Bíblia já está interpretada. Deus é o seu próprio intérprete. Então, o Apocalipse, ele foi feito para um profeta de Deus, para ser revelado a um profeta de Deus. E este livro de Apocalipse foi revelado a William Marion Branham na década de 1963. O anjo do Senhor, ele veio até o quarto e cada dia ele falava um selo, ele falava uma parte do Apocalipse. O Apocalipse é o único livro escrito pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi citando e João foi escrevendo. E então, até aqui nós estamos no Apocalipse 19, certo? Então, quem está estudando com vocês é uma pessoa que não tem curso em teologia, é uma pessoa semi-analfabeto, explicando para vocês o Apocalipse e mostrando para vocês que para vocês entenderem a Bíblia, não se necessita de teologia, e sim o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, e obedecer aquilo que o profeta disse. Então, agora nós vamos para o Apocalipse 19, o verso 11. Aqui fala da vitória de Cristo sobre a besta. Vitória de Cristo sobre a besta. Besta é um poder, e sobre o falso profeta. É a mesma coisa, a besta é um poder, e o falso profeta, quando o diabo entra no falso profeta, ele se torna a besta. Aí se torna um poder. Então o falso profeta é um homem, e a besta é um homem com o diabo incorporado. O homem com o diabo incorporado, ele se torna a besta, ele se torna um poder que vai reger essa terra por 3 anos e meio. Nestes 3 anos e meio, a noiva do Senhor Jesus Cristo não estará aqui. Ela já tem ido ao arrebatamento no Apocalipse 4. O arrebatamento acontece no Apocalipse 4. Do Apocalipse 5 para frente, então João recebe as explicações das próximas páginas desse ensaio, deste filme que Jesus escreveu. Vocês podem observar que o Apocalipse está no verbo do passado. Por quê? Porque é um filme que Jesus Cristo fez e é só esperar que esse filme ele vai passando as páginas. Então, vamos lá. Vitória de Jesus Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto. Aqui é quando Jesus Cristo volta para julgar. Aqui já passou o milênio. A noiva vai e fica 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo. Esse vai ser o milênio. E os 3 anos e meio aqui de grande tribulação, esses 3 anos e meio termina. Então, acontece a Terceira Guerra Mundial e bombas e a terra partirá ao meio e toda ela pegará fogo. As águas do mar pegarão fogo, porque esta terra vai ficar tão quente e a água, ela é uma gasolina se ela esquentar. Quando a água esquenta, as suas moléculas partem. As suas moléculas partindo, elas se transformam em um combustível. Até o mar pegará fogo. Então aqui Jesus volta coroado como leão da tribo de Judá. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele
chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Veja, irmãos, a diferença deste cavalo branco com este outro cavalo branco aqui. Aqui no Apocalipse 6, veja aqui o que está escrito. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Veja, esse aqui é a besta, é o diabo montado em um cavalo branco. O diabo imita a Jesus Cristo. Então ele aqui é um imitante. Esse cavalo branco aqui não é Cristo. Esse cavalo branco aqui é um imitador. Jesus Cristo é o Apocalipse 19. Esse aqui é um cavalo branco, que é o diabo, e o de Apocalipse 19, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas enganam, pensando que esse cavalo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Veja, foi-lhe dado um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então ele recebeu uma coroa aqui, ó. Então Jesus Cristo não estava coroado neste tempo. Jesus Cristo é coroado lá no céu. Então esse aqui é a besta, esse cavalo branco do Apocalipse 6. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel. Veja a diferença. Esse é o fiel. E verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Jesus Cristo. E julga a peleja com justiça. Veja. Ele é justo. Então ele vem com uniforme branco, todas as pessoas com um linho branco, que representa a justiça dos santos. E os seus olhos eram como chama de fogo. Chama de fogo porque quando você acende um fogo, tudo clareia, nada fica escondido. Jesus Cristo é uma luz. Você não pode esconder nada do Senhor Jesus Cristo. Por isso, os olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Esses diademas aqui são as 12 tribos de Israel, que são 12. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Aqui significando aquilo que ele derramou no Calvário. Ele derramou sangue no Calvário. Por isso suas vestes estavam salpicadas de sangue. Veja bem, irmãos, que não existe 3 deuses. Veja quem é que veio montado em um cavalo. Senhor Jesus Cristo. Não existe por que veio só um cavalo. Por cadê os outros cavalos, os outros 3 então? Se são 3, tinha que aparecer 3 cavalos. Apareceu um cavalo só. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos em linho fino, branco e puro. Então esta é a noiva de Jesus Cristo, junto com Jesus Cristo, para julgar este mundo. Então Jesus Cristo volta com a coroa na cabeça, porque a noiva já o coroou a essas alturas. E a noiva, o que é a rainha? Já não é a noiva mais, é a noiva aqui, lá em cima é a rainha. Quando volta, volta com a sua rainha. O rei, sua rainha. Jesus Cristo, o rei, com a coroa na cabeça. Veja que ele já está coroado, tinha um nome escrito. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, então ele estava coroado, com a coroa de ouro, representando divindade. E a sua noiva, junto com ele, a rainha. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. O que é espada? Espada, na simbologia da Bíblia, é a palavra de Deus. A espada de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ela tem 2 gumes. Ela tem um Antigo Testamento e tem um Novo Testamento.
ela corta para os dois lados. Então tem a lei não foi abolida, o que foi abolido foi o jugo da lei, que foi o sábado. O jugo da lei é julgar e apedrejar, como Maria Madalena merecia ser apedrejada, mas eles não podiam apedrejar ela porque eles tinham pecado. Então Jesus Cristo disse, quando eles chegaram com Maria Madalena para Jesus Cristo dar o julgamento e para que ela fosse apedrejada, veja que Jesus Cristo não destruiu a lei. Se ele destruísse a lei, ele seria um falso profeta, porque ele não veio destruir a lei. Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas abrogar-se. Então o que Jesus Cristo fez? Ali estava a lei. Maria Madalena merecia ser apedrejada. E o que Jesus Cristo disse? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja, ele não aboliu a lei. Ele só disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, o jugo da lei que foi abolido. A lei continua. O Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento. Então, esse 9, os 10 mandamentos, dos 10 sobrou 9 mandamentos. Dos 9 mandamentos, ele está incluído em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a si mesmo. Você amando o próximo como a si mesmo, você já obedeceu 8 leis dos 10 mandamentos. 8 leis. Porque se você ama o próximo, você não vai cobiçar a esposa dele, você não vai matar. Então, é isso aí. Da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, através do julgamento, né? E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar, do vinho do furor. E da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito, veja o que está escrito na coxa dele, que ele vai vir. Este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é o próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Veja escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não existe 3 deuses, um Deus só. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai vós a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então aqui eu creio que seja força de expressão, né? Comer a carne dos livres, servos, pequenos, grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Veja, sobre aquele que estava assentado sobre o cavalo. Se fosse 3 deuses, tinha que estar escrito aqui, ó, aqueles que estavam assentados sobre os cavalos. Não, aquele que estava sentado sobre o cavalo. É o Senhor Jesus Cristo, é o único Deus. Veja, irmãos, quando a verdade chega, a mentira tem que sair. A mentira tem pernas curtas. Uma pessoa que lê a Bíblia constantemente, dificilmente ele será enganado. Essa pessoa será enganada. Dificilmente. Aqui se fala da guerra que vai ter
Aqui, essas pessoas aqui, pessoas que já foram ressuscitadas para o julgamento. Jesus Cristo ressuscita essas pessoas, então elas mesmo depois de ressuscitadas, elas vão tentar fazer guerra aos santos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Por que a besta vai ser presa aqui? É porque o diabo ele precisa usar uma pessoa. Nestas horas aqui, não vai ter nenhuma pessoa para que o diabo use. Então o diabo vai ficar 1000 anos sem ter vida. Então aquelas pessoas que morreram vão ficar 1000 anos sem voltar à terra. Depois voltam à terra para serem julgados pelo Rei Senhor Jesus Cristo, o Rei da tribo de Judá, e julgado pela sua noiva, com a ajuda da sua noiva. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então o lago de fogo, ele existe. Então vai ser lançado no lago de fogo naquele dia. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca. A espada que saía da boca é a palavra do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Todas as aves se fartaram das suas carnes, que terão morte. Jesus Cristo anunciará a sentença a essas pessoas que ficaram do lado da besta, a essas pessoas que ficaram do lado do falso evangelho. Então vai ter o seu castigo. Então, irmãos, por hoje é só esse pedacinho. E depois nós prosseguiremos com o Apocalipse 20. Então, acompanhem os meus vídeos, vejam todos os meus vídeos para que vocês possam entender as Escrituras. Tenham boa vontade. E a Bíblia não é como jornal. Você não pode ler a Bíblia como jornal. Você tem que ler estudando e analisando. Então, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, nos dê forças e esforce a nossa coragem. Amém, Senhor. Amém.